Navegando nesse trimestre, chegamos então na lição de número 3 do primeiro trimestre da CPAD, aqui da classe dos jovens, onde estamos trabalhando um texto do pastor Eduardo Leandro Alves, que aborda sobre a verdadeira religião, um convite à autenticidade na carta de Tiago. Na lição de hoje, lição 3, que vai cair no dia 19 de janeiro, vamos trabalhar sobre a autenticidade que leva à prática da palavra. Eu espero muito que o Senhor ministre uma palavra ao seu coração e que o Senhor confirme essa palavra também no teu interior. Inicie bem. Inicie apresentando o texto principal, que está no Salmo 119, versículo 105. Apresente também o resumo da lição. É interessante você fazer a leitura do resumo da lição. E a leitura bíblica em classe de hoje se localiza em Tiago, capítulo 1, versículos 19 ao 27. Lê esse texto compassadamente, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da sua igreja, em nome do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Janderson Nascimento e estou primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E você que está chegando por aqui, aproveita, se inscreve no canal e envia essa aula para alguém. Eu estou postando material de segunda a sexta-feira para você, sempre aqui no YouTube, no Spotify e no TikTok também. Você pode acompanhar as nossas aulas para a glória de Deus. E eu espero que o Senhor fale contigo e que essa aula seja uma bênção para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. A Epístola de Tiago é amplamente conhecida por causa da sua orientação prática, de um pastor que está orientando a sua igreja de forma direta a vivenciar os ensinamentos bíblicos no seu cotidiano. E o pastor Eduardo Leandro Alves trabalha então essa lição conforme a prática da palavra de Deus. E aqui nós vamos aprender algo interessante, que nós não podemos ser apenas ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra. Sabe que base bíblica que você já pode utilizar junto com os teus alunos? Tiago, capítulo 1, versículo 22. Essa ênfase no entender e praticar é muito ensinada na Epístola de Tiago. Ele ensina você a viver uma fé cristã autêntica, uma religião pura e imaculada. Capítulo 1, versículo 27. Anota esse versículo aí também, tá bom? E é interessante que isso trabalha sobre esse cuidado pastoral e, ao mesmo tempo, esse cuidado com o próximo e o cuidado com você mesmo. Lendo um artigo sobre a Epístola de Tiago, do Dr. Francisco Assis Florencio, ele trabalha de forma muito extraordinária esse contexto histórico da Epístola de Tiago. Ele trabalha esse termo religião, que tem uma origem muito rica e, ao mesmo tempo, uma origem multifacetada. Porque na língua grega, conforme esse conceito, você percebe que a religião ela é trabalhada nesse conceito de lacreia, que trabalha a ideia de serviço, de servir, adoração aos deuses, se você vai para a língua antiga. Você também percebe que o conceito de religião pode ser trabalhado em outro conceito. Esse agora destaca exatamente a seguinte palavra, tereskeia, que traz algumas fontes bíblicas, entre elas 3. Atos, capítulo 26, versículo 5, que descreve aqui a prática religiosa dos fariseus, Colossenses 2, 18, que alerta sobre o culto aos anjos, e também Tiago, capítulo 1, versículos 26 ao 27, onde Tiago utiliza a palavra tereskeia nessa ideia da verdadeira religião, da verdadeira prática de culto, que faz a ligação aí entre a nossa fé e a prática religiosa. É interessante que a alusão disso vai ser abordada hoje junto com você em sala de aula. E aqui eu tenho já uma pergunta para poder te ajudar a refletir. Diante dessas reflexões sobre a ideia da religião, da vida prática, como nós podemos aplicar a religião imaculada na nossa vida, proposta por Tiago, nas nossas ações diárias? Como é que você, como cristão, pode praticar e aplicar isso na tua vida, no teu dia a dia? Essa vivência de uma forma que glorifique a Deus? Se você tem uma opinião sobre isso, por gentileza, comenta aqui. E aproveita e coloca de onde você está me assistindo, porque outros professores podem também aprender com você para a glória de Deus, de uma forma que glorifique ao Senhor.
Se você é professor da classe dos jovens e quer poupar o teu tempo para preparar a tua aula, eu tenho um recurso que vai te ajudar. É o Facilita EBD. No Facilita EBD você encontra o esboço da minha aula. Uma pesquisa que eu sempre realizo a mais, com essas citações, com esses versículos em formato de PDF que vão dinamizar a tua aula para a glória de Deus. Lá você encontra também os nossos slides, o PowerPoint, onde você pode utilizar esse recurso para deixar as suas aulas assim, muito dinâmicas e abençoadoras. É uma proposta trimestral. Você pode acessar clicando no link na descrição desse vídeo, acessando aí facilitaebd.com.br, sabendo como funciona, e eu espero muito que o Senhor te abençoe de uma forma poderosa para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. E o primeiro ponto da aula de hoje trabalha sobre o seguinte argumento: pronto para ouvir, tardio para falar e se irá. Fundamentação em Tiago capítulo 1, versículo 19. Tem um versículo que eu já quero te dar como dica. Mateus capítulo 7, versículos 26 e 27. Não deixe esse versículo de fora, onde você vai perceber que o insensato edifica a sua casa sobre a areia, sua vida sobre a areia. E o primeiro subtópico trabalha então sobre pronto para ouvir, fundamentado aí no capítulo 1 de Tiago, versículo 19. O pastor Eduardo vai abordar na lição, destacando que o apóstolo Tiago traz uma série de conselhos bíblicos para como realizar uma vida cristã de forma prática, ou seja, praticando a verdadeira religião na essência do evangelho. Entre esses conselhos, ele trabalha aqui a ideia de ser tardio para se irar, fundamentado em Tiago 1, versículo 19, como nós estamos abordando com você. Segundo o pastor Eduardo, ele vai destacar essa ideia de estar vivendo para a glória de Deus, além de uma prática somente teórica, mas agora vivendo de forma prática na sua vida cristã. Tiago também vai manifestar que a verdadeira sabedoria se manifesta em um espírito manso na sua epístola, e esse espírito manso reflete então um caráter aceitável pelo próprio Deus. Pega isso aqui, tá? Essa ideia de ser um crente ouvinte, ou seja, ser um ouvinte conforme o ensinamento do próprio Tiago, é compreender e discernir a palavra de Deus, mas ao mesmo tempo na ideia de querer aprender. Isso é ressaltado pelo próprio pastor Eduardo. Ele ensina isso lá em Provérbios, capítulo 1, versículo 15. O sábio, ele então busca por esse entendimento, busca por essa compreensão. Além disso, há uma ideia aqui de empatia, do querer ouvir, do querer entender para poder aplicar na sua vida. Mateus capítulo 22, versículo 39, vai trabalhar sobre isso também. Outro detalhe, você precisa ter o discernimento espiritual nessa ação do ouvir para praticar. E esse discernimento espiritual é moldado pela palavra de Deus, é moldado por essa vida prática, conforme João ensina lá em João capítulo 10, versículo 27, porque as ovelhas de Cristo reconhecem a sua voz e o seguem. No domínio da fala, nós vamos aprender aqui agora essa ideia de conter e orientar ao mesmo tempo, de forma pelo Espírito Santo, as nossas próprias emoções nesse processo. Tiago fala sobre essa perspectiva de ser tardio para se irar, fala sobre esse controle divino e essa ação, conforme Tiago, capítulo 3, versículos 4 e 5, e ao mesmo tempo ele fala sobre essa ideia indispensável para promover a graça de Deus nas nossas vidas, fundamentado em Efésios, capítulo 4, versículo 29. Você vai perceber agora a ideia de ser tardio para se irar. Fala então sobre essa ideia de combater a nossa ira humana e entender agora a justiça divina. Tiago 1,20 vai confirmar isso. Diante dessa questão, vamos parar para entender como nós podemos, no nosso cotidiano, aplicar o princípio da prontidão para ouvir e a lentidão para se irar. Como é que o cristão pode estar pronto para ouvir e ao mesmo tempo estar lento para irar nesse crescimento espiritual, na nossa caminhada, amando o próximo como Cristo nos ensina a partir da epístola de Tiago?
Qual é a tua opinião sobre isso? Como é que o cristão pode ser uma pessoa agora que ouve mais, entende mais com empatia e ao mesmo tempo é tardio para se irar na prática da paciência, exercendo o amor cristão? Deixa o teu comentário aqui. Vamos agora para o nosso segundo subtópico, que trabalha sobre a ideia, sobre o tema tardio para falar. Está ali em Tiago capítulo 1, versículo 19 também. O teu like é importante nesse vídeo. No nosso segundo subtópico, a nossa abordagem bíblica também tenta entender essa proposta da Epístola de Tiago, que exorta a sermos cuidadosos com as nossas palavras e refletir antes de dar a nossa opinião, destacando então esse ensinamento sendo proposto pelo próprio autor da lição, pastor Eduardo Leandro Alves. Nessa perspectiva, você então tem a abordagem bíblica aqui de Tiago capítulo 1, versículos 19 e 20. Esse ensinamento vai destacar que nós devemos observar a importância do ouvir, mas ao mesmo tempo a importância de exercer o nosso julgamento com excelência, com paciência e autocontrole e evitar reações precipitadas. Nesse conceito, ser tardio para falar destaca então a ideia de medir as nossas palavras. Você já mediu as suas palavras antes de dar uma opinião? Antes de trazer uma resposta para alguém que está provocando você? Isso é importante nessa ação cristã. Tiago agora também aborda o impacto das palavras na nossa vida espiritual. Ele adverte o seguinte, ele adverte de uma forma clara, lá no capítulo 1, versículo 26, deixando aqui uma orientação para refrearmos a nossa língua e não deixarmos sermos enganados, então, pelo nosso próprio coração. Lá no capítulo 3 da Epístola de Tiago, ele tira o capítulo inteiro para falar sobre isso, ele fala sobre o poder destrutivo da língua, sobre essa ação destrutiva que as nossas palavras podem, então, agir contra a vida de alguém. Tiago, capítulo 3, anota aí, versículos 5 e 6. Essa analogia traz, então, a ideia de um grande prejuízo espiritual. Jesus, em Mateus capítulo 12, versículo 34, ele trabalha sobre a ligação e também, ao mesmo tempo, essa ideia das nossas palavras que são interligadas com o nosso caráter. Portanto, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Olha que legal que você tem aqui. A prática do ouvir, entendendo isso, junto com a abordagem do próprio autor da lição, é um traço da sabedoria conhecido pela própria Escritura. Provérbios, capítulo 10, versículo 19, vai falar muito sobre essa ideia da transparência que precisamos ter, pois a falta dela pode trazer prejuízos. A Epístola de Tiago vai afirmar que aquele ouvir e ser lento para falar realça agora os nossos relacionamentos saudáveis e o respeito para se comprometer com a outra pessoa também. Esse comportamento também traz um alerta lá em Provérbios, capítulo 13, versículo 20. Também te orienta a ser sábio, lá em Salmos 141, versículo 5, que destaca o valor dos conselhos piedosos. E Hebreus, capítulo 13, versículo 17, que ensina sobre a nossa intenção e entendimento de reconhecer as autoridades. O desafio de ser um bom ouvinte, então, vai exigir de você essa prática intencional. Tem um salmo que você pode ler, Salmo, capítulo 1, leia todo o salmo com os teus alunos. Romanos 13, versículo 1 também, vai nos alertar a ter essa perspectiva de uma forma muito clara e entender que nós estamos à disposição para servir. Então, o ensinamento da palavra nos levanta outro questionamento. Em que aspectos da sua vida você pode praticar esse ouvir, refreando as suas palavras para glorificar a Deus e construir relacionamentos saudáveis? Em qual área da sua vida você pode fazer isso? Se você tem alguma e quer trazer a tua opinião, deixa o teu comentário aqui também e se inscreve no canal, tá? Vamos então para o terceiro subtópico que aborda sobre outro sentido, tardio para se irar.
Chegamos no terceiro subtópico. Neste terceiro subtópico, nós vamos entender esse conceito de ser tardio para se irar. O próprio autor da lição trabalha essa ideia sobre a importância de desenvolver o autocontrole emocional e, ao mesmo tempo, a paciência. A partir desse fundamento que estamos trabalhando em Tiago, capítulo 1, versículos 19 e 20. Fala sobre essa ideia da nossa auto-investigação. Nesse conceito, nós vamos aprender sobre o comportamento para a maturidade. Pega isso aqui, esse comportamento para produzir em você atitudes que revelam os valores do reino de Deus e produzem em você essa ação do próprio Deus no seu coração, fundamentado em Tiago, capítulo 1, versículo 20. Ser tardio para se irar vai requerer de você o autocontrole emocional fundamentado nas Escrituras. Tiago apresenta isso e outro texto também vai fundamentar. Que texto é esse? Provérbios capítulo 16, versículo 32. É melhor ser longânimo do que valente. Está na palavra, tá? Esse texto você pode ler. Esse domínio também vai te ajudar a entender sobre a atuação do Espírito Santo na tua vida. Esse domínio espiritual é confirmado por Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Jesus é o exemplo máximo da nossa mansidão e paciência. E nós vamos aprender, à luz das Escrituras, que ele escolheu a compaixão. Em Mateus 11, 29, Jesus ele traz outra abordagem muito interessante. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Essa abordagem bíblica fala sobre a calma nas nossas ações, fala sobre a sabedoria divina, sobre o equilíbrio, gente boa. Tem outro texto também que você pode ler, anota aí. Provérbios 15, versículo 1, que trabalha agora sobre uma perspectiva sensacional, que é a resposta branda, mansa, desvia o furor. E é claro que eu quero fazer você pensar também. Essa prática vai requerer de você oração. Ela vai requerer de você autoconhecimento, dependência do Espírito Santo. E vai requerer de você, de uma forma muito clara, uma forma que você possa agir para glorificar a Deus. E agora eu quero fazer você pensar. De que maneira nós podemos aplicar no nosso dia a dia esses princípios da mansidão e esses ensinamentos que Tiago está fundamentando em Cristo para escrever a sua epístola? De que maneira você pode fazer isso? Se você pode, comenta aqui. Vamos caminhar para o segundo ponto, tá? No segundo ponto, nós vamos trabalhar sobre as ações referentes à palavra de Deus. Chegando no segundo ponto, é importante você realizar uma leitura. Salmo 119, versículo 9, o sábio que observa a palavra. Destaque isso em sala de aula. E o primeiro subtópico trabalha então sobre receber a palavra com mansidão no seu coração. A epístola de Tiago vai destacar que os atos de bondade, misericórdia e amor são práticas essenciais para uma fé genuína. Olha para o texto de Tiago, capítulo 2, versículo 17. Assim também a fé, se não tiver obras, essa fé é morta em si mesma. Observe a prática que aponta para o direcionamento em Cristo como um modelo perfeito de compaixão. A bondade e a misericórdia, você precisa pegar isso aqui. São elementos essenciais frequentemente abordados nas Escrituras. Você tem um texto aqui de Mateus, capítulo 25, versículo 40, onde Jesus ensina de forma muito clara que nós precisamos observar essa ideia da bondade para com os pequeninos, reforçando então a bondade de Cristo de forma tangível na vida das pessoas. Em Tiago 2,13, você vai perceber exatamente outro conceito. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não usou de misericórdia para com alguém. Tem outro texto que você pode observar, analisando o amor que é ensinado na própria ação do cristianismo. João capítulo 13, versículos 34 e 35, ele fala sobre esse novo mandamento que é ensinado por Jesus, que vos ameis uns aos outros. Nisso vocês vão ser conhecidos como os meus discípulos, sendo ensinado pelo próprio João. Esse amor reflete então a graça de Deus, a bondade de Deus.
Portanto, uma fé autêntica vai além da declaração verbal. Ela é demonstrada nas nossas atitudes, nos nossos atos, pela ação do Espírito Santo, com esse comprometimento com a palavra de Deus. De que maneira prática nós podemos então demonstrar essa bondade, nesse amor no nosso cotidiano? Refletindo então a nossa fé em Jesus. Que você possa refletir essa fé em Cristo. Segundo subtópico agora, aborda outro conceito nesse segundo ponto: receber e praticar a palavra. O recebimento da palavra de Deus em nosso coração é apresentado pelo próprio Tiago, que nós devemos ser cumpridores da palavra. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Esse compromisso agora não limita ao conhecimento intelectual, mas ele abrange uma vivência na nossa vida prática também. A verdadeira transformação vai ocorrer na vida do cristão de forma muito clara em obedecer o Espírito Santo, em entender que as nossas ações agora vão glorificar a Deus de forma prática, que agradem ao Senhor, cumprindo então a palavra de Deus. E isso também vai destacar essa ideia deliberada que você em Cristo possa viver essa relação do amor de Deus em sua vida. Tem um texto que você pode ler, João capítulo 14, versículo 15. Se vocês me amam, guardem então os meus mandamentos. A obediência é uma expressão concreta do amor e da fé que reflete aí as ações da palavra de Deus na vida do cristão. É interessante que essa vida prática também reflete a ideia do espelho. O espelho que é apresentado por Tiago no capítulo 1, versículos 23 e 24, mostrando então as consequências dos nossos frutos para que você mesmo possa reconhecer o teu fruto em Cristo. Outro aspecto que você vai perceber é a meditação contínua da palavra de Deus. O salmista fala sobre isso no Salmo 119, versículo 11, falando sobre esse procedimento que renova agora e capacita o cristão para viver conforme a vontade do Senhor. No entanto, essa prática não só é eficaz, mas ela acompanha a dependência do Espírito Santo. Paulo fala sobre isso lá em Filipenses capítulo 2, versículo 13. Ele fala exatamente dessa ideia de entender a vontade de Deus. E o Espírito Santo ele nos guia de maneira digna para viver o Evangelho. Você também acredita que o Espírito Santo guia você para viver o Evangelho? Além disso, Tiago vai te orientar a entender que as tuas obras são provadas, pois uma fé sem obras, ela é morta. Tiago capítulo 2, versículo 26. E isso é ensinado de forma muito clara nessa passagem, falando sobre a fidelidade de servir a Deus. Nessa abordagem bíblica, nós vamos perceber que esse ensinamento nos ajuda agora a crescer em Jesus e avançar para a glória de Deus. Olha que interessante que você tem aqui no texto bíblico. Então, as nossas ações precisam ser concretas. O autor da Epístola aos Hebreus destaca no capítulo 10, versículo 25, orientando os irmãos a não deixar de congregar, ter uma vida prática, uma vida que agrade a Deus, que honre ao Senhor em todo o tempo. Caminhando, eu espero estar ajudando você. Se eu estou, deixa teu like, me ajuda também ou envia essa aula para mais alguém conhecer a palavra de Deus. Vamos agora para o terceiro subtópico, que trabalha no segundo ponto sobre receber a palavra e obedecê-la. Neste terceiro subtópico do segundo ponto, o pastor Eduardo trabalha sobre a obediência à palavra de Deus, que é o caminho para experimentar a verdadeira religiosidade e todas as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Tiago 1, capítulo 1, versículos 22 ao 25, vale a pena você anotar esse versículo também, onde Tiago destaca sobre a prática e o comprometimento que precisamos ter perante a palavra e fala também da nossa liberdade em Cristo. Então, a obediência, ela vai te ajudar a crescer de forma clara e viver uma verdadeira fé conforme aquilo que Cristo preparou para os seus filhos. A obediência da palavra também está fundamentada e conectada à promessa de Deus. Olha para Deuteronômio, capítulo 28, versículos 1 e 2. Vale a pena você observar esse texto aqui também.
se atentamente ouvires a voz do Senhor e tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Essa promessa, essa passagem, evidencia a fidelidade de Deus para com aqueles que vivem a palavra. Além disso, Jesus ensinou e afirmou a obediência da palavra nos seus próprios mandamentos. Tiago, capítulo 7, versículos 24 a 25, fala sobre essa prática da palavra ensinada por Jesus. Essa obediência é uma obediência que traz estabilidade para você, que traz uma vida que agora agrada a Deus de forma segura. Salmos, capítulo 1, versículos 1 ao 3, vai trazer também esse fundamento para a tua vida. Uma vida abundante, que fala sobre a prosperidade de Deus, é demonstrada nesse fruto da confiança que nós temos em Cristo. Romanos, capítulo 8, versículo 14, Paulo também declara que nós somos guiados pelo Espírito de Deus segundo a vontade do Senhor. E isso nós precisamos também praticar na nossa vida. Como você pode, então, de maneira prática, alinhar a tua vida aos ensinamentos da palavra de Deus? Me ajude a comentar essa aula. Se você pode, traga aqui algumas dicas para que outras pessoas possam ser edificadas também. Vamos caminhar. Terceiro ponto, trabalha sobre a palavra e a verdadeira religião. Chegamos no terceiro ponto. Leia uma passagem bíblica, Salmo 119, versículo 8, sobre a decisão pessoal de observar os estatutos de Deus. E o primeiro subtópico do terceiro e último ponto trabalha sobre a religião pura e imaculada. O primeiro subtópico, então, deste terceiro ponto, conforme o pastor Eduardo, ele trabalha essa ideia do caráter que o cristão precisa ter, entendendo a verdadeira religiosidade, compreendendo que nós somos filhos de Deus e devemos andar em obediência. Essa compreensão traz então a harmonia com os ensinamentos do Antigo Testamento, fundamentando aí na Epístola de Tiago. Lembra que nesse período bíblico, os próprios autores dos textos do Novo Testamento faziam a leitura do Antigo Testamento. O profeta Miqueias declarou o seguinte: lá em Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Ele te declarou, ó homem, que é bom que o Senhor pede de ti, que pratique a justiça e andeis em humildade. Esse texto sinaliza a prática autêntica, fundamentando aí com o ensinamento do próprio apóstolo Tiago. A verdadeira religião não se limita a rituais, é importante você observar isso, mas ela se manifesta com ações concretas. Isaías também fala sobre isso, já que Tiago fundamenta a sua palavra nos ensinamentos de Jesus e também no Antigo Testamento. Tiago, capítulo 1, reflete esse conceito, mas ao mesmo tempo se fundamenta em Isaías 1,17, que trabalha exatamente sobre os atos que refletem aquilo que está no seu coração. O Antigo Testamento também trabalha essa ideia de edificar ou destruir, de viver para a glória de Deus, a justiça, ou então destruir a sua vida, vivendo a sua vida de qualquer maneira. Provérbios capítulo 10, versículo 20, trata sobre esse assunto também. Provérbios 10, 21 também confirma esse conceito. Então, a verdadeira religião, segundo o Antigo Testamento, traz agora esse caráter de viver uma vida profundamente com Deus. Essa humildade também traz outra ideia, que esse conceito foi aproveitado pelo próprio Tiago, de viver uma vida profundamente que glorifique a Jesus em suas ações. Vamos caminhar. Segundo subtópico do terceiro ponto, trabalha sobre uma vida irrepreensível. No segundo subtópico do terceiro ponto, o pastor Eduardo também trabalha que Tiago, em sua epístola, orienta o povo a viver uma vida santa. Como eu disse para você, Tiago ele se fundamenta tanto no Antigo Testamento como nos ensinamentos de Jesus. Na lição passada, especialmente a primeira, eu trabalhei onde Tiago se fundamenta nos ensinamentos de Jesus. Nessa, eu quero fundamentar com você no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, ele vai trabalhar essa ideia de viver em santidade de forma que glorifique a Deus, ou seja, ele toma a fonte do Antigo para escrever a carta.
Levítico capítulo 11, versículo 44. Ele fala sobre essa ideia da santidade, fundamentando aí agora o nosso ensinamento a partir de Levítico. Se Deus é santo, nós precisamos ser santos em nossas ações. Essa santidade reflete a nossa ação. Tiago, ele enfatiza a santidade visível para demonstrar a obediência da palavra de Deus. Tiago também, ele vai fundamentar na ideia do Antigo Testamento de se lavar, de purificar. E aí você lê o texto de Isaías 1, versículos 16 ao 17. Nós somos chamados para essa santificação. E Tiago chama o povo para essa verdadeira santificação no comportamento interior e exterior também. O testemunho da verdadeira vida que glorifique a Cristo é uma vida agora demonstrada pelo próprio apóstolo Tiago. Esse testemunho de uma vida santa demonstra agora essa ideia da justiça e da misericórdia. Então, Tiagão está fundamentando o seu texto, isso aqui você precisa pegar, no Antigo Testamento, no ensinamento de Jesus. Ele tem base para isso que ele está falando, de uma vida prática. Olha só para o texto de Miqueias, capítulo 6, versículo 8, como isso também não tem muita coisa a ver sobre o que Tiago está falando. Ele está falando sobre vida prática, de demonstrar, viver conforme os princípios bíblicos. É isso que Tiago está dizendo. Lembrando que nos dias de Tiago, o Novo Testamento estava sendo produzido, então ainda não está pronto. E ele se fundamenta onde? No Antigo Testamento e nos ensinamentos de Jesus. E agora nós vamos entender que essa vida transformada apresenta então essa capacitação do Espírito Santo na vida do crente, que habita em você e te ajuda agora a ter uma vida madura, que glorifique a Deus em uma verdadeira religiosidade. E eu espero muito que essa aula possa ter contribuído contigo para a glória de Deus. E se você conhece alguém, envie essa aula para que o Senhor abençoe essa vida também, em nome de Jesus. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. Como dica de leitura, eu tenho um texto que vai te ajudar. Verdadeira Religião, do pastor Eduardo Leandro Alves. Você precisa procurar esse material, você encontra ele pela editora CPAD. Vale muito a pena você buscar esse material para o teu crescimento em Jesus, para a glória de Deus. Quero indicar também o meu livro, A Doutrina do Pecado, da editora Santorini. Você encontra no site da editora Santorini. Indico também a revista Obreiro Aprovado, da editora CPAD, para o teu crescimento em Jesus desse trimestre. E a revista Ensinador Cristão. Você pode buscar esse material aí no site da editora CPAD. Lembrando que a CPAD envia para todo o Brasil, tá? Gente, que Deus abençoe você de uma forma poderosa. Te aguardo por aqui na lição 4, onde nós vamos abordar sobre autenticidade contra a parcialidade. Vai ser muito legal te ter por aqui. Um beijão e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.